Saudações, seus beberrões! Como é que vocês estão? Só alegria? Só na manguaça? E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje falaremos sobre o primeiro milagre de Jesus. Esse aqui é o 11º episódio dessa série, O Negro Nazareno. Eu sou o pastor Berloff, é muito prazer para quem não me conhece. E hoje, o texto que eu vou reagir com você é sobre o primeiro milagre de Jesus. E aí, talvez você pergunte, qual seria o primeiro milagre de Jesus? Será que ele curou um cego? Ele fez um paralítico andar? Será que ele... O que será que ele fez? Bom, ele transformou água em manguaça, água em vinho. E talvez você pergunte, aonde que Jesus estava? Será que ele estava num ambiente onde haviam muitos doentes? Afinal, o vinho naquela época também era uma forma de medicamento. Então ele estava num hospital, ele estava num lugar onde tinha enfermos. Não, ele estava numa festa, mano. Ele estava curtindo uma festa com os amigos, com a família, tomando um vinho. E de repente o vinho acabou. E eu não sei você, mas se eu estiver numa festa e acabar a bebida, não há motivos para que eu continue naquela festa. E esse é o texto que a gente vai reagir hoje, tá bom? Se você está caindo de paraquedas aqui, eu queria te incentivar a assistir todos os episódios anteriores, tá? Seria até legal, de repente, você dar uma parada aqui agora no vídeo, assista os anteriores para você entender do que a gente está falando aqui. Qual é a perspectiva teológica, histórica, que nos faz compreender os evangelhos dessa forma que nós explicamos aqui, beleza? Vamos lá, vamos começar esse vídeo então? Olha só, a referência é o Evangelho de João, capítulo 2. E eu vou dar uma lida rápida para você lembrar da passagem, que é o seguinte, ó. E ao terceiro dia fizeram bodas, né, casamento, festa de casamento em Caná da Galileia, e ali estava a mãe de Jesus. Duas coisas legais aqui. Primeiro, é que o casamento naquela época não é igual esse casamento que a gente faz hoje, que vamos combinar que é bem chatão pra caramba. O casamento naquela época durava dias e dias de festa, é tipo uma rave. Começava, ia 4, 5, 6, 7 dias de festa, o pessoal ia, voltava. Era uma coisa extraordinária, muito grande, não é? Não havia cerimônia religiosa. O pessoal acha que casamento é cerimônia religiosa, quando o pastor diz amém, eu te abençoo, eu vos declaro marido e mulher, olha só. E aqui vos fala um pastor que faz casamento, viu? Eu sou celebrante. Mas isso a gente tem que entender como um símbolo, né? Porque o casamento, de fato, é quando duas pessoas decidem passar a vida juntos, viver a vida juntos, né? Ou o pessoal também confunde casamento com assinatura no cartório de um papel, né? E olha só, mas esse não é o assunto, a gente vai falar de casamento mais para frente, mas é para você entender o contexto de como era o casamento naquela época. Pô, esqueci de falar, né? Vocês perceberam aqui a mudança no cenário. É porque eu mudei de casa, né? E obviamente tive que mudar o meu escritório. Então, a partir de hoje, esse aqui é o próximo cenário até a próxima mudança, aí se der tudo certo. Outra coisa legal, o João frisa que a mãe de Jesus estava ali. Assim como hoje existem as madrinhas, né, e os padrinhos, né, na cultura aqui do Brasil isso nem é tão forte assim, né? Na cultura brasileira, o padrinho, a madrinha é mais aquela pessoa que vai dar o presente mais caro, né? Mas em outras culturas, padrinho e a madrinha são aquelas pessoas que fortalecem mesmo no casamento, né? Desde a organização e até no dia. E também tem a cerimonialista ou o cerimonialista, que é aquela pessoa que faz acontecer o casamento enquanto a noiva e o noivo estão se preparando para casar. Quando João frisa que Maria estava ali, levando em consideração o contexto da época, é que a Maria era a principal mulher daquele casamento, tá? Ela não era a noiva, tá? Mas ela foi a pessoa escolhida pelos noivos, pela família dos noivos, para cuidar da festa. Tipo a cerimonialista, tipo a principal madrinha da noiva, tá entendendo? Isso é legal a gente saber, porque Maria, José, Jesus, eles viviam uma vida comum, né? A gente já falou aqui que eles viviam num gueto, eles viviam numa comunidade, numa pequena comunidade, e obviamente eles viviam uma vida comum, como eu e você. É legal a gente ter essa percepção sobre a família de Jesus. E eles eram tão comuns que eles eram bem quistos na comunidade, a ponto da Maria ter sido eleita
a principal amiga ali da noiva para cuidar de tudo. E Jesus estava na festa, Jesus não estava no monte, Jesus não estava na igreja, Jesus não estava no templo, Jesus estava numa festa, sentado com os amigos, celebrando aquele momento importante, curtindo, bebendo sim. E Jesus estava nesse ambiente. Quando a Maria, que estava responsável pela coordenação de tudo, disse para Jesus, né, o versículo 3 diz assim, ó, e faltando vinho, a mãe de Jesus disse a Jesus, não tem vinho. E no versículo 4 é o seguinte, disse Jesus, mulher, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Se eu falo assim com a minha mãe, já vira ali uma mão de trás para frente, assim, que já bate aqui no pé do queixo. Mulher, o que tenho eu contigo, né? Aí a gente lê essa passagem e parece que Jesus está sendo grosso, grosseiro, sem respeito com a sua mãe, mas não, tá? A gente tem que levar em consideração o contexto, a cultura, a linguagem, os símbolos, a forma como eles falavam. E fazendo uma tradução direta, seria mais ou menos Jesus dizendo assim, tá, mas o que eu tenho a ver com isso? Tá? Sabe, a mãe de Jesus chega para ele e fala assim, olha, acabou o vinho. É como se ele falasse assim, tá, mãe, mas por que você está me falando isso? O que eu tenho a ver com isso? Como é que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ajudar nessa situação que você está me trazendo? É basicamente isso, tá? Jesus não está sendo grosseiro, ou áspero, ou desrespeitoso com a mãe dele. E tanto é que a Maria fala para o pessoal que está trabalhando, ó, faça tudo o que ele disser. Tanto é que Jesus se dispõe a ajudar, que a Maria fala, ó, ele vai fazer alguma coisa aí, e o que ele pedir, você resolve para ele, tá? E aí acontece o versículo 6. Ali estava posta 6 talhas de pedra para a purificação do judeu. Cara, você já parou para pensar nisso? E aqui tem umas informações de quanto cabia, e o restante do texto você lembra, né? Essas 6 talhas, que imagina 6 tanques, né? 6 baldes bem grandes, né? É algo grande que cabia vários litros de água. E esses potes, esses tanques, estavam na entrada da casa onde estava acontecendo a festa para a purificação dos judeus. E agora vem a informação mais cabulosa desse vídeo. Se você for lá para o Antigo Testamento, você vai encontrar nas leis as leis das purificações. E uma das leis mais sacras, mais santa para o judeu naquela época, era fazer a sua purificação antes de entrar num local para a refeição, para a ceia, para uma festa, para se assentar à mesa. Havia um método de se purificar que é basicamente lavar as mãos até os cotovelos, enfim, você vai encontrar detalhes disso lá no Antigo Testamento, mas isso era muito sagrado para um judeu, porque a mesa, o ambiente de mesa era muito sagrado para um judeu. Por isso que Jesus é sempre contestado, dizendo assim, olha, ele está assentado à mesa com prostituta, com publicanos, com pecadores, porque era o lugar de maior sacralidade para aquela cultura e para aquela religião. E o gesto de se purificar antes de se assentar à mesa estava no mesmo nível de sacralidade. E aí, nesse lugar onde o pessoal se lavava como um gesto simbólico religioso, aquela coisa, é igual o crente tomando ceia no primeiro domingo de cada mês, sabe? Você pega o pãozinho, você não quer nem amassar o pãozinho, você segura aquele negocinho, que se cai uma gota, você já fala, puta, pequei, e trata um pão e o suco como se fosse realmente algo sacro. Era mais ou menos isso. E aí Jesus usa estes tanques, essa água, que devia ser uma água suja, podre também, não vou nem entrar nesses méritos, ele transforma isso em vinho. Jesus pega um ambiente de alta sacralidade, Jesus pega aquela água de purificação e transforma aquilo em vinho. A mensagem indireta que Jesus está dando ali é o seguinte, aqui não entra mais religioso. A gente vai curtir uma festa, a gente vai continuar tomando um vinhão, e agora os religiosos nem podem entrar mais na festa, porque acabou, não tem como se purificar. E um judeu que se preze não entraria na festa sem se purificar. Olha que louco isso. Mas o mais legal é você pensar isso. Jesus
para continuar servindo a festa, para continuar vendo a alegria na festa, que é para que as pessoas continuem bebendo. E, gente, não se engane, tá bom? Se alguém aí disse para você que o vinho daquela época não tinha álcool, é mentira. É a mesma coisa dizer que a terra é plana, dizer que o vinho da época não havia álcool. É um absurdo, é um erro não só teológico, mas histórico. É um erro absurdo. O vinho daquela época não só tinha álcool, como a concentração de álcool era altíssima, porque era uma fermentação natural. Não era o São Tomé que você compra ali e paga R$ 9,90 no mercado. Era um vinho fermentado naturalmente. Tanto é que lá para frente vão dizer, olha, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, como é que o mesmo cara que diz que o vinho não tinha álcool, depois ele usa o texto de não vos embriagueis com vinho para dizer, viu, você não pode ficar bêbado de vinho ou de cerveja. Quer dizer, você está falando que não tem álcool, agora você está falando que eu não posso ficar bêbado quando o negócio não tem álcool? Como é que funciona isso? Tá entendendo? Então, sim, o vinho tinha álcool, sim, Jesus bebia vinho com álcool, e inclusive existe uma passagem que eu não sei se você conhece ela, tá? Mas eu vou até ler para você não falar que eu estou mentindo. Olha só, o texto é Mateus 11:19. Inclusive é o texto que eu usei nos episódios anteriores, quando Jesus está falando sobre João Batista, quando João Batista envia pessoas para perguntar, é você mesmo? Lembra? Eu usei esse texto nos episódios anteriores. E aí Jesus está fazendo uma crítica aos fariseus que estão criticando Jesus. O fariseu critica Jesus e Jesus critica os fariseus, tá? Mas não é uma crítica direta para os fariseus, e sim para os discípulos de João Batista. Se você ouviu o episódio anterior, você sabe do que eu estou falando. A questão é, como eu até disse no episódio anterior, João Batista não bebia, porque ele era um nazireu. Expliquei tudo isso. Jesus bebia, porque ele não era um nazireu nem bobo, né? Porque tem coisa boa é tomar um vinhão, uma cerveja bem gelada. E aí Jesus fala assim, olha, vocês agora estão perguntando se eu sou o que devia vir? O que vocês querem? Porque vem o João Batista que não bebe, e aí vocês estão falando, lá, esse aí não é, esse aí é louco. Tudo bem que ele não bebe, mas ele é louco, ele come gafanhoto e mel silvestre e tal. Agora vem eu, o filho do homem, beberrão e glutão, e é isso que o texto está dizendo, e eu vou ler nessa tradução aqui, ó. Vem o filho do homem comendo e bebendo e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. E a tradução aqui do beberrão, tá? Não é beberrão de suco detox, não, tá? É beberrão mesmo, cachaceiro. Os fariseus, os religiosos, chamavam Jesus de cachaceiro, ok? Então essa era a percepção que os religiosos tinham sobre Jesus, e é o próprio Jesus que fala isso. Então sim, Jesus bebia, Jesus nunca teve problema com isso. O primeiro milagre de Jesus foi com a bebida, foi transformar água em vinho, e nos últimos momentos de Jesus em vida com os seus discípulos, na hora dele falar sobre a igreja, na hora dele falar sobre a comunhão, na hora dele falar sobre, no momento de ceia, que ele usar um ícone para falar do seu sangue, o sangue precioso do Cordeiro, ele usa justamente o vinho, o mesmo vinho com álcool. E olha que louco, em que momento a igreja consegue agora dizer que tomar um vinho ou tomar qualquer coisa alcoólica é pecado, a ponto deles que eles querem reproduzir a ceia, só que como o vinho que Jesus bebeu é pecado, eles pegam um suco de uva. É como se eles estivessem dizendo assim, vamos melhorar, porque Jesus pecou, né? Jesus usou vinho com álcool, a gente não pode, a gente é evangélico. Jesus não era evangélico, a gente é. Então a gente não usa o vinho com álcool, a gente usa um suco de uva, a gente usa o maguari de uva. Que absurdo, gente. Jesus nunca teve problema com isso. Jesus tratava isso com naturalidade, assim como nós devemos tratar, tá? Eu não estou fazendo aqui uma carta aberta ao alcoolismo. Todo mundo aqui sabe os problemas que o álcool pode gerar na sua vida, inclusive dependência. Tem pessoas, sim, que não podem tomar nenhuma gota de álcool. Tem pessoas... Então, assim, cada um tem que entender o seu contexto, ok? Se você não quer beber, ok, não beba, direito seu. Se você não pode beber por motivos de saúde, ok, cuide-se. Agora, não enche o saco de quem bebe. Não tente transformar isso num pecado, porque isso é um absurdo. Porque se você realmente achar que beber é pecado, automaticamente, necessariamente, você está transformando Jesus num pecador.
que bebia, estava em uma festa bebendo, transformou a água em vinho, usou uma ficha de milagre dele para não acabar o vinho, não acabar a festa, e usou o vinho também para simbolizar o sangue, algo que é tão precioso para você. Então, nessa passagem aqui, a gente entende que Jesus não tinha problema nenhum com álcool, com festa, com música, com dança. Não tinha problema, Jesus curtia a vida como nós devemos curtir também. Não seja chato, não seja crente que só quer... crente quer fazer festa ouvindo DJ Alpiste, tá ligado? Nada contra o DJ Alpiste, eu nem conheço ele, mas assim, pô, mano, não, põe aqui a baladinha gospel 2002, pelo amor de Deus, ouça uma boa música, dance com seus amigos, com seus pares, curta a vida, cuide-se, tenha responsabilidade e viva a vida, porque Jesus viveu a dele. Beleza? E eu vou parando por aqui hoje, mas eu vou pedir um favor para você, se você achou legal o conteúdo, curte, comenta, compartilhe, inscreva-se no canal, que é o mais importante de tudo. E um favorzão eu peço, copia esse link agora e manda num grupo de WhatsApp, no grupo da igreja, ó. No grupo da igreja vai ser da hora esse vídeo, hein? Você já vai ser excomungado de cara, tá bom? E me segue lá no Instagram, @pastorberlofa, porque lá eu gero conteúdo diário, beleza? E a gente se vê no próximo episódio de O Negro Nazareno.